Oi, galera, boa tarde. Bom, eu estou gravando à tarde, então é boa tarde. Mas, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora lá para uma aula de resolução de questões de linguagens. Na verdade, são questões de literatura relacionadas à poesia romântica que nós estudamos recentemente. Então, bora aqui. A gente tem esse poema, Mocidade e Morte. Oh, eu quero viver e beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares. Ver minha alma adejar pelo infinito, que branca vela na amplidão dos mares. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante vou dormir à tarde, à sombra fresca da palmeira erguida. Então, galera, nós temos aí num trecho um poema do Castro Alves. E nesse trecho reúnem-se vários dos temas e aspectos mais característicos da poesia dele. Quais são essas características mais recorrentes da poesia do Castro Alves? Que era o poeta do pondereirismo, né, da terceira geração romântica da poesia, uma poesia mais voltada para temas sociais, os temas abolicionistas. E a gente também sabe que por causa disso, desse engajamento todo, ele ficou conhecido como o poeta dos escravos. Então bora lá. Quais são os principais temas e características do Castro Alves que a gente vê nesse poema? Identificação com a natureza, condoreirismo, erotismo. Aspiração de amor e morte, sensualismo e exotismo. Sensualismo, aspiração de absoluto, nacionalismo, orientalismo. Personificação da natureza, hipérboles, sensualismo velado, exotismo. Aspiração de amor e morte, condoreirismo e hipérboles. Vamos lá. Galera, o item certo, vamos ler de novo. Identificação com a natureza, sim, ele faz muita... bora voltar aqui. Ele faz muita correlação com termos da natureza. Flor silvestre, mares, aroma... que mais? Vamos voltar aqui. Condoreirismo é uma das principais características do Castro Alves, sim, com certeza, e ele fala muito dessa coisa de liberdade nesse poema. E erotismo também é uma característica muito forte dele. Nas obras do Castro Alves, a mulher não é mais idealizada como nas outras gerações românticas. A mulher é uma mulher que ele namora, com quem ele vive, com quem ele tem um amor correspondido. Então, aqui no caso, o item certo é o item A, ok? Vamos aqui. O indianismo de nossos poetas românticos é uma forma de apresentar o índio em toda a sua realidade objetiva. Galera, a gente para aqui, agora. Romântico com objetivo? Não. Romântico não é objetivo, é subjetivo. A gente já pula para B. Um meio de reconstruir o grave perigo que o índio representava durante a instalação da capitania de São Vicente. Não é aula de história, a gente passa longe desse contexto aqui. C. O modelo francês seguido no Brasil. Uma necessidade de exotismo que em nada difere do modelo europeu. Bom, na verdade, os europeus eles vão ter essa dose de exotismo, sim, mas porque eles são do velho mundo, né? E vão, aspas, descobrir um novo mundo, né? E que os povos indígenas, os povos nativos, com toda a sua cultura diferente, línguas, costumes, enfim. Mas não tem muito a ver, não, tá? Um meio de eternizar liricamente a aceitação pelo índio da nova civilização que se instalava. Galera, os índios lutaram bastante para não serem colonizados. Então, o que é que sobra? O item E, que é o item correto. Uma forma de apresentar o índio como motivo estético. Idealização com simpatia e piedade. Exaltação da bravura, do heroísmo e de todas as qualidades morais superiores. Por que a escolha do índio? O índio, ele representa o nosso passado, que a gente não teve Idade Média, então o índio ele é representação de um passado ideal, né, de um passado místico, natural, inocente, e aí o índio tem realmente todas essas características citadas pelo item. Então o item certo é o E. Vamos lá. A natureza nessa estrofe. No tamarim da flor abriu-se há pouco, já solta o bulgari mais doce aroma.
Como prece de amor, como estas preces, no silêncio da noite o bosque exala. Gonçalves Dias, nosso querido poeta da primeira geração romântica. Observação, tamarindo, a gente já sabe o que é tamarindo, né? Porque cearense sabe o que é. E bogari é um arbusto de flores brancas. Então, vamos lá. A natureza é concebida como uma força indomável que submete o eu lírico a uma experiência erótica, instintiva? Não. Esse poema aqui, com imagens tão singelas como do tamarindo a flor abriu-se há pouco, doce aroma, prece de amor, ele não tem essa agressividade de experiência erótica e instintiva. B, expressa sentimentos amorosos? C, representada por divindade mítica da tradição clássica? Não, galera. Romantismo não pega essa tradição clássica. Tradição clássica, quem é que tem? O arcadismo e o parnasianismo lá na frente, né? Aqui não. Funciona apenas como quadro cenográfico para o idílio amoroso, que é o tipo sofrimento amoroso, alguma coisa assim? Não. É recriado objetivamente? Objetivamente, romantismo, não. Então, o item que mais se adequa à resposta é o item B. A natureza aqui representa sentimentos amorosos. Então, a natureza, lembra no romantismo, eu sempre falo, a natureza, ela tá ali junto com o eu lírico, expressão de sentimentos. Então, se eu tô feliz, as flores exalam perfumes, o sol brilha, as nuvens são brancas, o céu é azul. Se eu tô triste, é noite, né? Aquela coisa do luar, trevas, mar revolto, esse tipo de coisa. Então, por isso é o item B. Teu romantismo bebo, ó minha lua, a teu raios divinos me abandono, torno-me vaporoso, é só de ver-te, e sim, eu sinto os lábios meus se abrir de sono. Álvaro de Azevedo, Luar de Verão, Lira dos 20 anos. Nesse excerto, o eu lírico parece aderir com intensidade aos temas de que fala, mas revela de imediato desinteresse e tédio. Né? Quando ele fala ali, eu sinto os lábios meus se abrir de sono. Essa atitude do eu lírico manifesta a ironia romântica, tendência romântica a misticismo, melancolia romântica, aversão dos românticos à natureza, fuga romântica para o sonho. No caso, é o item A, ironia romântica. Por quê? Bom, vamos pegar aqui como base o próprio Lira dos 20 anos. Ele é um livro que foi publicado após a morte do Álvaro de Azevedo, né, que ele morreu muito novo, com 20 anos, 21, por aí. E ele é dividido em 3 partes, sendo que a primeira parte é aquela bem romântica, lírica, amorosa, idealizada. A segunda parte já traz a ideia de pessimismo, uma certa revolta. E a terceira parte ela é bem irônica, tem às vezes poemas até bem engraçados. Sendo que o Álvaro de Azevedo disse que esse livro ele foi inspirado em 2 figuras, os 2 anjos, o Ariel e o Caliban, que aparecem na peça A Tempestade de Shakespeare. Então o Ariel seria a face boa e o Caliban seria a face má. Então pertence a essa face má do anjo Caliban, a ironia, o pessimismo, o sarcasmo. A ode, a bebedeira, as farras, a desilusão. Então é o item A, ok? Considere as alternativas sobre o Álvaro de Azevedo, nosso querido poeta da segunda geração. Fazia parte da segunda geração? Sim. A geração a qual fazia parte, se caracterizava por ser individualista, ultrarromântica e pelo mal do século? Sim. As temáticas mais abordadas em seus poemas são o amor, a morte, o tédio e o humor? Acabei de explicar. Sim. Escrevia suas obras baseadas em suas experiências pessoais e no que lia sobre o Lord Byron? Sim. Então a gente tem um item. Nós temos o item D. Todas estão corretas, de 1 a 4. Soneto, outro Álvaro de Azevedo, sim, porque ele foi super importante mesmo. Já da morte o palor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece, e devora meu ser mortal desgosto. Do leito embalde no macio encosto, tento o sono reter, já esmorece, o corpo exausto que o repouso esquece, eis o estado em que a mágoa me tem posto,
O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive, e tenho os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive, volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Então, bora lá. Então, o núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica. Isso foi uma questão do Enem. Porém, configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte, a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda, o descontrole das emoções provocado pela alta piedade, o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa, o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. Nós temos como item certo o item B. Deixa eu só conferir. Item B. A melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Ele fala aqui, ó. O corpo exausto que o repouso esquece, dá-me esperança com que o ser mantive, volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Então, ele tá triste porque ele não vai ter mais aquilo que ele gostaria. É uma reação diante da perda. A sétima. Cantor das selvas, entre bravas matas, áspero tronco da palmeira escolho, unido a ele soltarei meu canto, enquanto o vento dos palmares une, rugindo os longos, encontrados leques. Os versos acima, de Os Timbiras do Gonçalves Dias, apresentam características da primeira geração romântica. Apego ao equilíbrio na forma de expressão, presença do nacionalismo pela temática indianista e valorização da natureza brasileira, resistência aos exageros sentimentais e a forma de expressão subordinada às emoções. Visão da poesia a serviço das causas sociais, como escravidão. Não é o item B, claramente. Porque essas características vão ser vistas mais lá na frente. Expressão preocupada com o senso de medida. Mal do século Gonçalves Dias. Não, a gente já pula para a próxima. Transbordamento da forma de expressão. Valorização do índio como tipo homem nacional. Apresentação da natureza como refúgio dos males do coração. Expressão a serviço da manifestação dos estados de espírito mais exagerados, sentimento profundo de solidão. Galera, é apego ao equilíbrio na forma de expressão, presença do nacionalismo pela temática indianista e valorização da natureza brasileira. Porque ele cita tronco da palmeira, canto, palmares, não é exagerado, a presença do índio. Então, o item certo é o item A. Espero que vocês estejam estudando, estamos fazendo o nosso melhor. Boa sorte!